Eu sou Mark Caldwell, e minha maravilhosa esposa Judy e eu estamos casados há 5 anos, e ela já está grávida de 2 meses. Este é um momento muito importante para nós, pois estamos tentando ter um bebê há 2 anos, mas ainda não conseguimos. Até que um dia Judy me deixou feliz com esta notícia maravilhosa. Lamento ter ficado no escuro por tanto tempo e não ter notado as coisas banais. Em um dos meus dias de trabalho, 2 policiais vieram ao meu escritório e relataram a terrível situação da minha esposa. Talvez a partir deste momento, eu comece minha história. Eu estava sentado no meu escritório de canto, cujas janelas davam para fileiras infinitas de prédios cinzentos. Os raios do sol poente atravessavam o vidro, brincando nas teclas do meu computador. Um plano para a noite já havia se formado em minha mente. Hoje, decidi surpreender minha amada esposa, Judy. Ela mereceu, especialmente considerando como os últimos meses de sua gravidez foram desafiadores para nós dois. Estávamos esperando ansiosamente por nosso bebê, planejando cada dia como se ele já estivesse conosco. Minhas reflexões foram interrompidas pela voz de um colega, penetrando pela porta entreaberta. Vocês têm visitas, caras de uniforme? Ele gritou, sua voz tingida com uma pitada de curiosidade. Minha mão congelou involuntariamente acima do teclado. A polícia! Aqui! Para mim? Levantando-me da minha mesa, fui em direção à porta e vi 2 policiais. Eles estavam parados, esperando calmamente que eu me aproximasse. Um deles, que parecia mais velho e experiente, tinha um olhar suave, mas penetrante. Senhor, precisamos falar com você. Pode nos dar alguns minutos? Seu tom era educado, mas senti uma nota de seriedade. Claro. Entrem, respondi, abrindo caminho para eles entrarem em meu escritório. Tendo-o sentado e pegado um assento em frente, esperei mais palavras. Viemos até vocês com notícias infelizes. Sua esposa, Judy, foi hospitalizada. Ela está em estado crítico. A mais velha começou sem preâmbulo. O mundo ao meu redor congelou. O quê? Como isso pôde acontecer? Ela estava em casa, em licença maternidade. Minhas palavras explodiram involuntariamente. Eu não conseguia entender como minha esposa, que eu tinha deixado de manhã feliz e saudável, de repente foi parar no hospital. Não se preocupe, ela foi levada ao hospital por um homem chamado Christopher Campos. Você o conhece? O policial continuou. O nome não significava nada para mim. Quem era ele? E o que ele estava fazendo com minha esposa? Não, eu não o conheço. Minha resposta foi breve. Meus pensamentos estavam confusos, e tentei juntá-los para entender o que estava acontecendo. Ele poderia ser um irmão, ou um parente distante. Só precisamos entender se isso foi um acidente ou dano intencional, disse um deles. Como eu poderia machucar minha esposa, especialmente considerando que estamos esperando um filho? Eu juro, respondi, e o policial se ofereceu para me levar ao hospital para descobrir os resultados dos exames. Concordei sem hesitar. Levantando-me da minha mesa, peguei meus pertences. Uma pergunta girava na minha cabeça. O que está acontecendo? Assim que chegamos, eu literalmente saí do carro e corri para a entrada principal, mal ouvindo as instruções do policial para segui-las. Dentro do hospital, o cheiro de antisséptico e remédio imediatamente atingiu meu nariz, me fazendo prender a respiração por um momento. Nós nos aproximamos da recepção, onde os policiais se apresentaram e solicitaram informações sobre a condição de Judy. A mulher atrás do balcão, com visível simpatia nos olhos, pegou o telefone para contatar o departamento. Os minutos de espera se estenderam infinitamente. Finalmente, um dos policiais colocou a mão no meu ombro, como se tentasse oferecer apoio. Sua esposa está em estado crítico, mas estável. Podemos falar com o médico para mais detalhes sobre o Sr. Campos. Ele estava por perto no momento certo e conseguiu trazer sua esposa aqui. Até agora, não vemos nada criminoso em suas ações, o oficial sênior disse lentamente, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Como isso aconteceu? Por que ele estava por perto? Minha voz tremeu enquanto eu fazia essas perguntas, incapaz de esconder minha agitação. Por enquanto, estamos reunindo informações. Sua esposa não está em condições de dar uma declaração, e esperamos que você possa nos ajudar a entender tudo quando ela se recuperar.
o policial respondeu, seus olhos cheios de simpatia. Naquele momento, um médico de meia-idade em um jaleco branco se aproximou de mim, seu rosto calmo, mas seus olhos mostrando fadiga. Você é o marido da senhora Judy? Meu nome é Dr. Simons. Vamos para uma sala para uma discussão. Vou lhe contar tudo o que sabemos. Entramos em uma pequena sala com algumas cadeiras e uma mesa. Sentado em frente ao médico, notei seu olhar, cheio de compaixão profissional. Sua esposa foi trazida aqui com sangramento severo. Fizemos todo o possível para estabilizar sua condição. Infelizmente, ela perdeu o bebê. Ela está atualmente em observação na unidade de tratamento intensivo. Fizemos o melhor que podíamos, ele disse. Mas como? Por que isso aconteceu? Perguntei. Presumimos que seja por causa do estresse, ele disse. Estresse? Pensei comigo mesmo, não acreditando nessa bobagem. Eu não entendia completamente o que estava acontecendo. Posso vê-la? Perguntei, mal contendo minhas emoções. Meus olhos deviam estar cheios de desespero, porque o Dr. Simons olhou para mim com ainda mais simpatia. Infelizmente, não é possível agora. A condição dela é estável, mas queremos minimizar qualquer estresse. Você poderá vê-la assim que ela se recuperar um pouco. Suas palavras eram gentis, mas firmes. Eu assenti, incapaz de dizer uma palavra. Emoções se enfureciam dentro de mim, de tristeza e desespero, a raiva de mim, mesmo por não estar lá quando aconteceu. Foi difícil para mim aceitar o pensamento de que meu futuro filho tinha ido embora, sem nunca ter vindo a este mundo. Eu absolutamente não conseguia acreditar que isso tinha acontecido comigo. Voltar para casa naquela noite me envolveu em um silêncio sombrio. Decidi limpar, tentando me distrair de pensamentos opressivos. Aproximando-me da lata de lixo para tirar o lixo acumulado do dia, notei algo se destacando. Era algo insignificante, mas minha intuição me disse para prestar atenção. Era um pacote de pílulas. Eu não sabia para que serviam as pílulas, então decidi pesquisar na internet. Acontece que eram pílulas para interromper uma gravidez com medicamentos. Meu coração congelou instantaneamente. Como? Por quê? Nós queríamos tanto essa criança. Um emaranhado de dúvidas e suspeitas começou a se formar em minha mente. Os pensamentos ficaram desconexos e caóticos. Revirei todo o lixo, esperando que fosse algum mal-entendido, um erro, mas a evidência estava lá. Judy tinha tomado pílulas para interromper a gravidez, apesar do nosso desejo comum de ter um filho. A decisão veio espontaneamente. Eu precisava de alguém que pudesse me ajudar a resolver esse caos. Naquela mesma noite, contratei um detetive particular, expliquei a situação a ele e mostrei a pista encontrada. Sua reação foi contida, mas em seus olhos vi uma centelha de interesse. Tudo bem, eu cuido disso, mas vou precisar de um tempo, ele disse, pegando o pacote de pílulas, e preciso saber tudo o que você sabe sobre o Sr. Campos. Compartilhei com ele todas as informações e fui para casa. 2 dias depois, o detetive entrou em contato comigo e me contou mais detalhes sobre o Sr. Campos, que acabou sendo um colega da minha esposa. Minha esposa era professora, e o Sr. Campos também. Imediatamente me lembrei de todas as vezes que minha esposa ficou até tarde no trabalho ou teve reuniões inesperadas com colegas fora do horário de trabalho. Obrigado, Sr. Bard, você foi de grande ajuda. Agradeci ao detetive particular e disse que definitivamente ligaria para ele se algo acontecesse. No dia seguinte, Judy finalmente deveria receber alta do hospital. Sentimentos mistos lutavam dentro de mim com a ideia de conhecê-la. Por um lado, eu me sentia aliviado por ela estar bem e poder voltar para casa. Por outro, eu percebi que ela provavelmente teve um caso com seu colega. Ao me aproximar do hospital, percebi como o nervosismo aumentava a cada metro. Alô? Ela mal sussurrou quando me aproximei e a abracei. Foi extremamente estranho. No caminho para casa, mal falamos. Judy parecia perdida em seus pensamentos, e eu não sabia como começar uma conversa sobre o que estava me atormentando todos esses dias. Depois que voltamos, ajudei-a a se acomodar no sofá, certifiquei-me de que ela estava confortavelmente coberta e tinha tudo o que precisava à mão. Só depois disso ousei começar uma conversa. Judy, tem algo que você quer me dizer?
Comecei, sem saber como continuar melhor. Ela olhou para mim surpresa. Não estou com vontade, tem algum problema grande? Lamento muito que isso tenha acontecido. O médico explicou que era tudo por causa do estresse. Mas que estresse? Você não parecia nervoso e, no geral, estava de bom humor alguns dias antes desse incidente. E eu gostaria de saber mais sobre Christopher Campos. À menção desse nome, seu rosto mudou. Chris é nosso novo vizinho. Ele simplesmente estava por perto quando me senti mal. Por favor, não pense mal de mim, sua voz soou suplicante. Eu entendo. Logo depois de tudo o que aconteceu, eu me sinto tão impotente. Eu quero entender Judy, eu quero ajudar, eu disse, tentando não perder a compostura, percebendo que ela estava mentindo para mim sobre Chris. A única ajuda que você pode fornecer é se você ficar quieta. Ela cobriu minha boca, e eu fiquei em silêncio. Eu entendi que ela provavelmente tinha passado por uma cirurgia difícil, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que eu era o culpado por tudo. Decidi não contar a ela sobre minha descoberta na lata de lixo, optando em vez disso por esperar até que ela adormecesse. Algumas horas depois, quando Judy finalmente adormeceu, comecei a verificar seus pertences pessoais na bolsa, que ela levou para o hospital. Não encontrei nada suspeito, exceto um pequeno bolso que fechava com um cadeado fino. Puxei e descobri um bolso fundo no fundo da bolsa, de onde tirei o documento médico de Judy que eu nunca tinha visto antes. Continha os resultados de um teste de DNA que Judy havia feito secretamente algumas semanas atrás, um fato que deduzi da data. Com o coração trêmulo, abri o envelope e comecei a ler. O que vi naquelas páginas virou meu mundo de cabeça para baixo. A criança não era minha. Percebi que minha esposa não só tinha sido infiel e engravidado de outro homem, mas também tinha destruído vidas. Foi um pesadelo. Sem saber o que fazer, fui primeiro ao antigo local de trabalho de Judy, no dia seguinte, para me encontrar com o namorado dela. Eu disse a Judy que iria trabalhar, mas que chegaria tarde em casa. Ao chegar, os colegas do Sr. Campos me informaram que ele estava de folga, provavelmente almoçando em um café do outro lado da rua. Sem hesitar, atravessei a rua e avistei o Sr. Campos no final do corredor, sentado com um jovem estudante, conversando de forma agradável, rindo e trocando olhares. Aproximei-me da mesa deles. Senhorita, boa tarde. Posso ter um momento para falar com o Sr. Campos em particular? Temos um assunto muito urgente para discutir. O Sr. Campos não teve chance de se opor, pois a simpática aluna cedeu seu assento, e eu me vi sentado em frente ao amante da minha esposa. Mark, que coincidência. Que bom ver você. É uma pena que eu tenha que ir agora, senão eu ficaria feliz em conversar, ele disse, se preparando para se levantar, mas com um movimento rápido, eu agarrei sua mão. Segure firme. Acabamos de começar, Sr. Campos. Tenho apenas algumas perguntas para você. O Sr. Campos percebeu minha seriedade e sentou-se em silêncio, sem tentar resistir. Coloquei os documentos do teste bem na frente dele, garantindo que ele não pudesse mentir para mim. Talvez você possa explicar o que é isso. Bem, esses são documentos médicos, ele respondeu. Eu não sou idiota. Não desperdice meu tempo e o seu, eu disse. O Sr. Campos sempre foi um homem discreto. Eu o tinha visto muitas vezes antes, mas nunca teria pensado que uma pessoa assim ousaria dormir com a esposa de outro homem. Ele era covarde e um tanto ingênuo. Fiquei surpreso que minha esposa tivesse tão mau gosto para amantes. Levou apenas alguns minutos para o Sr. Campos colocar todas as cartas na mesa e me contar tudo o que tinha acontecido com minha esposa. Como se viu, tudo começou há mais de 8 meses. O Sr. Campos afirmou que Judy foi a primeira a mostrar sinais de interesse nele, e depois disso, eles começaram a se comunicar via mídia social, eventualmente se encontrando diariamente para conversas agradáveis. Dentro de um mês desses encontros, seu relacionamento se tornou sexual, e eles compartilhavam uma paixão. O Sr. Campos sabia que ela era uma mulher casada, mas de alguma forma se apaixonou por ela. Por favor, não me mate, ele disse, continuando a me contar sobre o que eles fizeram com minha esposa. Ele disse que eles fizeram sexo na biblioteca, no banheiro, na casa dele, enquanto os pais dele estavam no cômodo ao lado, na nossa casa, e assim por diante.
Ele também me mostrou fotos explícitas que minha esposa tinha enviado a ele. Veja bem, eu não queria que acabasse assim. Pensei que faríamos sexo uma vez e depois nos esqueceríamos, mas as coisas foram longe demais. Você provavelmente não vai acreditar em mim, mas ela me chantageou, dizendo que se eu não fosse até ela, ela te contaria tudo, ele disse. Ok, o que você estava fazendo na minha casa semana passada? Eu perguntei. Eu fui até sua casa porque os resultados do teste de DNA chegaram, e Judy estava muito chateada porque a criança não era sua. Senhor, ele disse. Chateado? Perguntei. Sim, ela estava muito chateada, então tomou um pacote inteiro de pílulas, ele disse. Estranho, então por que o médico me disse que era por causa do estresse? Pensei comigo mesmo, percebendo que o médico havia ocultado informações de mim. Os dias dele estavam contados, mas primeiro eu tinha que lidar com o Sr. Campos. Então, o que aconteceu no final? Você terminou com ela? Eu perguntei a ele. Sim, mas ela continua me escrevendo, ele disse, me mostrando seu telefone com pelo menos 23 mensagens de Judy e 5 chamadas perdidas. Abrindo o chat, percebi que Judy o havia convidado para ir até a casa, querendo se desculpar pelo colapso naquele dia e pela hospitalização. Li uma pequena parte da conversa deles e percebi que o Sr. Campos não estava mentindo para mim, e Judy era de fato a iniciadora de todos os seus encontros. Fiquei horrorizada com a ideia de viver, sob o mesmo teto, com alguém por 5 anos e não conhecê-lo. Eu confiava tanto nela que não conseguia nem imaginar uma coisa dessas. Enquanto eu lia as mensagens no telefone do Sr. Campos, Judy ligou inesperadamente para o telefone dele. O Sr. Campos me pediu para não atender, mas eu disse a ele para atender e concordar em encontrá-la. O Sr. Campos olhou para mim surpreso, mas finalmente fez o que eu disse. Ele atendeu a ligação e colocou no viva voz. Oi Cris, por que você está me ignorando? Eu posso parar de ser uma gatinha legal e me tornar uma tigresa feroz, ela disse. Oi Judy, eu estava ocupado com o trabalho, ele respondeu nervosamente. Não me importo. Meu marido está no trabalho hoje, e me receitaram uma massagem relaxante, mas não tenho ninguém para fazer isso. Você sabe o que eu quero dizer? Ela disse, e eu fiquei ali sentado em choque total. Foi um choque real para mim. Sim, estarei lá em 1 hora, ele disse, e eles encerraram a conversa. O Sr. Campos olhou para mim com olhos suplicantes, como se pedisse perdão. Relaxe, nós a puniremos, e ela deixará você em paz, eu o tranquilizei. No caminho para minha casa, o Sr. Campos compartilhou uma história engraçada comigo. Ele me disse que Judy não o deixava conhecer outras garotas e sempre tinha ciúmes dele, o que foi outro choque para mim. Quando chegamos na minha casa, eu disse ao Sr. Campos que entraria na casa exatamente em 15 minutos. Meu objetivo era invadir a casa e capturar na câmera do meu celular como minha esposa estaria se entregando à paixão com outro homem. Enquanto o Sr. Campos foi à minha casa, decidi ligar para um advogado de divórcio e descrevi minha situação para ele. Ele me informou que prepararia todos os documentos e que eu poderia ir buscá-los amanhã. Ele também mencionou que seria melhor se minha esposa assinasse voluntariamente esses documentos. Eu disse que tentaria fazer isso. O tempo passou, liguei a câmera e entrei na casa. Aproximei-me da porta da frente e a abri abruptamente, e peguei minha esposa sentada em cima do Sr. Campos na sala de estar e o beijando. Ela só conseguiu sair rapidamente de cima do amante e exclamar: Que diabos você está fazendo aqui? A tensão era palpável na sala, quando me sentei em frente a Judy e ao Sr. Campos na extremidade oposta do sofá. Seu olhar estava cheio de ansiedade, e meu coração batia forte como se quisesse explodir. Judy, eu sei de tudo, comecei, tentando manter minha voz calma, mas ela tremia com emoções acumuladas. Ela olhou para mim com seu olhar malicioso. E isso é tudo o que você tem a dizer, depois de tudo o que viu e capturou na câmera? Você não vê que esse homem invadiu nossa casa e começou a me assediar? Você deveria bater nele? Ela começou a falar um absurdo total, e eu percebi que ela estava um pouco fora de si. Era desagradável ouvi-la, mas ela não sabia que, seguindo o conselho do meu advogado, eu também tinha ligado a gravação de áudio. Encontrei essas pílulas anticoncepcionais depois que você foi hospitalizada e os resultados do teste de DNA.
Eu lentamente puxei um envelope do bolso do meu suéter, provando que a criança não era minha. Seus olhos se arregalaram de surpresa e medo, olhando para o envelope em minhas mãos. Como você pode explicar isso, Judy? Minha voz soou mais áspera do que eu esperava. O Sr. Campos sentou-se ao nosso lado e estava em choque. Era difícil não notar que ele estava tremendo. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, como se tentasse encontrar as palavras. Que tipo de falsificação é essa, Mark? Ela começou, sua voz tremendo. Você está tentando me incriminar? Você não acredita que a criança era sua? Eu não conseguia reconhecer minha doce, gentil e sincera esposa, Judy, que antes significava tudo para mim, agora se afastando cada vez mais. E o teste de DNA, Judy? Como você explica isso? Ou você quer dizer que o selo e a assinatura do médico são falsos? As palavras saíram de mim, e cada uma delas pareceu uma facada. O humor de Judy mudou rapidamente. Ela congelou e as lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Eu não queria que você descobrisse assim. Eu pensei que poderia consertar isso, que poderíamos ser felizes e ter outro filho. Chris começou a me assediar, e eu engravidei dele. Ele não me deixava em paz. Ele estava me chantageando, e se você não entendeu, aquele babaca está sentado bem na sua frente. Que diabos! Exclamou o Sr. Campos. Cale a boca. Se não fosse por você, tudo estaria bem. Judy investiu contra Chris, começando a arranhá-lo com as unhas. Eu rapidamente a puxei para o lado, tentando proteger nós dois. Pare de mentir. Eu sei que foi você quem começou a assediar Chris e a chantageá-lo, respondi severamente. Judy estava parada no meio da sala, apenas de hobby, chorando alto, se comportando de forma extremamente anormal, e era evidente que ela não estava em seu perfeito juízo. Deveríamos chamar a polícia, sugeriu Chris. Tentei me aproximar de Judy para acalmá-la, mas ela rapidamente se libertou e correu para a cozinha, onde pegou uma faca e começou a nos ameaçar. Se você acredita naquele pedaço de merda mentiroso, então eu vou me machucar, ela começou a manipular. Judy, o que aconteceu com você? Comecei a me aproximar dela cuidadosamente, enquanto Chris chamava a polícia e a ambulância. Querida, abaixe a faca e nós resolveremos tudo, eu disse, tentando acalmá-la. Não chegue mais perto de mim, ela gritou a plenos pulmões, segurando a faca nas mãos e ameaçando se machucar. Percebi que a situação estava fora de controle e que algo tinha que ser feito. Eu te amei, e você me trata tão mal, achando que eu te traí, eu nunca faria isso porque eu te amo, ela disse. Eu acredito em você, não se preocupe, eu percebi que estava errada, eu disse, me aproximando, no fundo esperando que ela não se machucasse, mas eu tinha grandes dúvidas sobre isso. Mark, eu nunca machucaria seu filho, nosso filho, mas esse filho não era nosso, era daquele canalha, que constantemente me assediava no trabalho, você me conhece, eu nunca faria nada contra você, ela disse, e foi incrivelmente doloroso para mim ouvir tudo isso. Vamos sentar e conversar, como adultos normais, eu disse isso, e vi um líquido vermelho aparecer no fio da faca. Judy aparentemente pressionou a faca com muita força contra sua pele. Não temos nada para conversar, ela disse, levantando a faca acima de si, e estava prestes a atacar, quando de repente o Sr. Campos, que estava se esgueirando para Judy por trás, pulou no momento certo, e arrancou a faca das mãos de Judy. Amarramos Judy em lençóis, e 30 minutos depois, a ambulância e a polícia chegaram, a quem explicamos tudo o que havia acontecido. Decidi adiar o processo de divórcio, porque alguns dias depois, o médico me deu uma notícia desagradável. Mark, sua esposa precisa de tratamento em um hospital psiquiátrico. O fato de ela ter interrompido a gravidez e o estresse de você descobrir sobre o caso secreto dela exacerbaram suas doenças mentais, que exigem ajuste imediato. Infelizmente, não sabemos quanto tempo pode ser necessário para a reabilitação, disse o médico, e Judy foi internada em um hospital psiquiátrico. Eu imediatamente informei os pais dela sobre isso, assim como que eu queria me divorciar dela. Algumas semanas depois, pedi o divórcio de Judy, acusando-a de infidelidade conjugal, fornecendo evidências na forma de fotos, vídeos e diálogos de correspondência com o Sr. Campos. Também forneci os resultados do teste de DNA que encontrei na bolsa dela. Além disso,
Um dos motivos que declarei foi que Judy foi colocada em um hospital psiquiátrico. No final, nos divorciamos, nossa propriedade foi dividida, e parte do dinheiro da venda da casa enviei para os pais de Judy, a quem também enviei fotos e o teste de DNA, pois eles estavam inicialmente contra mim. Espero nunca mais ver aquela lunática, imagina? 5 anos de casamento e, no final, enfrentei um horror. Pense só se ela tivesse feito algo consigo mesma naquele dia, eu teria sido preso rapidamente, eu disse. E nem diga, você realmente precisa ser mais cuidadoso ao escolher futuras esposas, e ainda mais, amantes. O Sr. Campos recebeu um tapa na nuca por aquela piada espirituosa. 1 ano depois dessa história trágica, nos tornamos amigos íntimos, frequentemente nos encontrando no bar. Judy permaneceu no hospital psiquiátrico, e comecei a construir novos relacionamentos, esperando que dessa vez, tudo desse certo para mim.